Graça e paz, igreja. Bom dia. Nosso Senhor Jesus está voltando, amém? Não devemos nos apegar às coisas desse lugar. Está tão pertinho dele voltar. Esse ano 2020, ele está nos revelando o que a Bíblia está escrito há tanto tempo. Ele está sendo um ano que está marcando a nossa vida. Ele está mostrando, através dos sinais, que o que a Bíblia fala é verdade e que o mundo não está acreditando. Porque existe o mal no mundo que segue o entendimento das pessoas. Mas Jesus já está próximo. A trombeta está soando. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Quer ficar aí? Fique livre. Eu vou querer essa música no final de novo, tá bom? Pessoal, pode sentar. Ainda sentado, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui na presença dEle cultuando. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos liberdade para te adorar. Obrigado por termos liberdade para dizer que somos filhos teus e proclamar o teu evangelho por esse mundo afora, resolvendo vidas através da tua palavra, consertando problemas na vida de pessoas, porque o Senhor quer salvar toda a humanidade. É um desejo teu, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que muitas pessoas ainda serão alcançadas antes da tua volta, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Que presença. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan, tá? Eu gosto sempre de começar falando meu nome, porque eu gosto de ministrar como se fosse uma interação. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e transmitir o que o Espírito Santo está querendo através da minha vida, o ministro que está aqui em cima, tá? Amém? Nessa manhã, nós vamos esticar o nosso nível. Nós vamos, aqueles que já têm essas informações que iremos falar nessa manhã, vão apenas preservar, polir ou tratar, ou conservar. E aqueles que ainda não têm essa informação, será salvação, será um desbravamento. São chaves espirituais, são princípios que vêm nos trazer para um outro nível de relacionamento com Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele está tratando em nossos corações a respeito desse assunto que trouxe o coração do nosso pastor, e nós estamos tratando nesses dias, nesse mês, acerca de honra. A honra, já disseram todos que passaram por aqui, ela atrai o favor de Deus. A honra, ela agrada a Deus. E de tantos assuntos, esse tema, ele é muito extenso. E nessa manhã, eu amo ministrar pelo domingo pela manhã. Nós chamamos também de escola dominical. Nós podemos nos aprofundar, trazer um estudo. Eu quero falar acerca de algumas experiências que a Bíblia nos traz a respeito de honra. E nós vamos galgar. Eu quero que você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vá acompanhando tudo que a gente for falando, para que isso se torne um hábito. Amém? Sempre que alguém for falando, vocês vão abrindo a Bíblia, vão conferindo. É segurança tanto para quem está ministrando quanto para vocês. As Escrituras Sagradas é a base ou a fonte da vida de todos nós. Amém? Glórias a Deus.
como eu estava falando, nós estamos tratando a respeito de honra. Nós, quando eu falo nós, falo do nosso ministério, você que está inserido nesse corpo, nessa visão. Nós temos uma visão de tratar as coisas para Deus com excelência. De tratar as coisas para Deus com uma maior ou uma mais alta dignidade de honra. Porque nós entendemos que esse é o caminho que nós devemos percorrer. E quando nós fazemos isso, nós começamos a alcançar coisas que naturalmente na nossa vida nós não alcançaríamos. Eu quero começar lendo para vocês Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, que diz o seguinte. O título aqui da minha Bíblia, numa versão que eu estou usando, fala sobre o perigo da negligência. E ele diz, a partir do versículo 1, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A Bíblia fala que é necessário a gente se apegar com firmeza. Não é só segurar, mas é segurar forte as coisas que nós estamos ouvindo, para que delas jamais nós nos desviemos. Em Tiago, que é o próximo livro, ainda no capítulo 1 de Tiago, no versículo 22, Tiago, ele fala, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Tiago diz que quando você não pratica e só fica ouvindo, ele diz que você está se enganando. Não são outras pessoas que estão causando em você um engano, mas você mesmo está provocando em você essa reação do engano. Um engano, enganando-os a vós mesmos. O 23 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ou é comparado ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, repita por favor comigo, considera. Quando a gente pede para alguém repetir alguma coisa, não é que seja espiritual, mas é uma forma didática de você guardar em sua memória o que você pronuncia. Amém? Então, quando você guardou essa palavra agora, considerar, é em cima delas que a gente vai tratar. Amém? Vamos andar nesse caminho. Então, a Bíblia fala, voltando para o Tiago 1, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse, não é aquele, mas é esse que será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia, ela nos traz critérios para que nós venhamos a desenvolver uma vida próspera, bem-sucedida. A palavra próspera, ela está ligada a todas as áreas da nossa vida, em todos os âmbitos, em tudo que você tiver ligado ou associado a você, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com os parentes, filhos, vizinhos, seja na área financeira, trabalho, relacionamentos profissionais, seja na área de saúde, há prosperidade na área de saúde. Então essa prosperidade é ouvida, ela é alcançada quando nós praticamos o que ouvimos. Eu estou batendo muito forte nisso, eu ainda não entrei no assunto e a partir de agora nós vamos começar. Hoje pela manhã nós iremos tratar a respeito de honra, mas que tipo de honra? A honra que Deus estipulou para nós. Esse assunto é muito vasto, é como se fosse um grande polvo de vários braços, mas hoje iremos tratar
Eu quero que você abra em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Você vai começar agora a entender o que nós iremos falar. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Amém. Eu quero que você acompanhe comigo, tá bom? Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler até o 10. E diz o seguinte: confia no Senhor de todo. Repita comigo: de todo o teu coração. Nós não podemos confiar parcialmente ou duvidando. Tem aquela expressão do mundo: eu estou sempre com o pé atrás. No reino espiritual isso não funciona. A Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. E a partir daí, vamos ver o que vai desencadear. Continua. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, essa palavra significa apoiar, e não te estribes ou não te apoie no seu próprio entendimento, na sua própria força, no que você conhece, porque somos seres limitados ao que conhecemos. Sabe, o homem mais inteligente do mundo, ele é limitado ao que ele estudou. Se você perguntar para ele o que ele não estudou, ele não vai saber responder. Então somos seres limitados. Por mais alto nível de gênio que você tenha, de QI, entenda, a Bíblia fala que há coisas que só será discernida espiritualmente. E somos tendenciosos a querer entender tudo, muitas vezes. E nem sempre você vai entender tudo. E a Bíblia está tratando exatamente isso aqui, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas ou os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa palavra temer não é de sentir medo, pavor, arrepio, repugnância. Essa palavra temor, ela tem um outro significado. Ela está associada aqui no original a reverenciar. Quando ele diz teme ao Senhor, reverencie o Senhor, honre ao Senhor, respeite ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor. Estamos começando agora o núcleo da mensagem. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Você está vendo isso na sua Bíblia? Nós iremos tratar nessa manhã a respeito de princípios que irá destravar áreas da nossa vida que você vai passar a desfrutar ou a experimentar de coisas maiores em Deus. Assim como foi falado nessa música que nós cantamos, que realmente eu creio que foi inspirada, parece que ela explode no peito quando ela é tocada. Meu Deus, nada eu tenho por valioso. Paulo falou que eu não tenho nem minha vida por preciosa. Quando nós entendemos acerca de quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que nesse mundo nós somos passageiros. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui passando, estamos de passagem. Nada trazemos para esse mundo e nada daqui levaremos. Nós não devemos nos apegar. Entenda quando eu falo isso. Não estou falando você que sai feito louco por aí, distribuindo tudo que tem e depois ficar passando necessidade, não. Mas nós não devemos nos apegar ou colocar no lugar de Deus em nosso coração coisas. Coisas precisam ser usadas. Tem pessoas amando coisas e usando pessoas. Isso não é o correto. Temos que amar as pessoas e usar as coisas. Vamos andando. A Bíblia fala que nós temos que honrar o Senhor com os nossos bens. E com a primeira parte, é importante que a Bíblia ela ressalta, ela traz detalhes. E com a primícia, que é a primeira parte, de toda a tua renda ou o teu salário. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
é uma consequência quando você honra a Deus com os teus bens e com a primeira parte de toda a tua renda. Você vai aumentar, aleluia, glória a Deus. E você que está em casa também, vai vibrando aí que está chegando mais. Tem sido falado muito esses versículos. O nosso pastor, sempre que ele está nos instruindo acerca de contribuição, ele traz para nós esse versículo. Mas quando ele diz esse versículo, Provérbios 3, que a gente leu agora, o pastor ele está dizendo que nós temos que focar na honra. Ele está usando a contribuição, que é o lugar correto, ok? Mas ele está mostrando que a gente tem que focar na honra. Porque a Bíblia diz que nós temos que honrar ao Senhor. Eu pergunto a vocês, Deus precisa de honra? Ainda não, fique para você. Ele precisa de honra. Fica para você. Já a Bíblia ela vai nos instruir a respeito dessa pergunta. O livro de 1 Samuel, o profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 30, é outro versículo que o pastor, ele cita muito. Eu estou usando como base aqui o que é falado cotidianamente, diariamente. Amém? Peguei só o que o pastor tem falado e a gente vai só se aprofundar nessa dimensão. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Porque existe aqui uma situação que vai mostrar que existe uma condição para as coisas acontecerem na minha e na sua vida. Preste atenção no que esse versículo fala. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, dissera eu, se é Deus falando, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ele disse, vocês andarão diante de mim para sempre. Ok? Isso foi Deus que falou. Mas veja o que aconteceu. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. E porém, aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus, ele disse que, dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente, ou para sempre diante de mim. Mas ali estava havendo desonra. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus rejeitou aqueles que desonraram a Ele. Ele está afirmando aqui que a promessa dele vai continuar na vida daqueles que o honram. Porque aqueles que estão embaixo de desonra, esses serão desmerecidos ou desonrados. Existe condição para que eu e você venha a desfrutar das promessas de Deus também para a nossa vida. Aleluia. Deus precisa de honra. Primeiro vamos analisar o significado da palavra honra. Já citei aqui, agora há pouco, mas eu quero reforçar. Honra significa considerar. Quando você considera uma pessoa, você está agindo de honra com ela. Honra também significa reverenciar. Quando você reverencia uma pessoa, você está agindo com honra com ela. Honra significa respeitar. Repita comigo, honra significa respeitar. Tem pessoas que não estão respeitando o que a palavra de Deus fala. Tem pessoas que não estão respeitando outras pessoas, quando Jesus mesmo diz que nós devemos amar ao nosso próximo, e acham que vão desfrutar de coisas maiores em Deus, porque eu tenho um chamado, porque Deus falou, vai acontecer, porque Deus disse vai acontecer e pronto. Mas a Bíblia também diz aqui, que há condição para que as coisas venham a acontecer na minha e na sua vida. Amém? Vamos caminhando. Eu quero levar agora para uma situação. Hoje, eu amo, como eu falei, o domingo pela manhã, porque eu gosto muito
de deixar a Bíblia falar. Eu gosto de deixar a palavra de Deus ministrar para nós. Não é errado eu trazer a opinião baseado no que eu interpretei das Escrituras, mas eu acho mais sólido, mais consistente, quando a gente extrai a própria Bíblia ministrando para nós. Amém? Eu acredito que é segurança para nós. E veja agora o que a Bíblia fala a respeito do que Deus pensa acerca de honra, ainda em Malaquias, no capítulo 1. Você vai ler comigo no capítulo 1, versículos 6 ao 8, a princípio. Malaquias, o profeta Malaquias, ele trouxe uma instrução do próprio Senhor, do próprio Deus, para os sacerdotes. Vejam só, não foi para qualquer pessoa. Não era só para a membresia da congregação. Era para aquela turma que lia, que se esforçava, que estava com a responsabilidade de ministrar para as pessoas acerca do que Deus queria. Em outras palavras, na antiga aliança, era a turma que estava colada com Deus. Era o pessoal que andava mais próximo de Deus, que se esforçava, vivia para aquilo. Veja o que ele diz. Malaquias fala. Isso é Deus falando. O filho, Malaquias capítulo 1, no versículo 6, ok? A partir do 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, isso é Deus falando, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando você faz uma coisa para Deus, de qualquer jeito, o Senhor está dizendo através do profeta que você está o desprezando. Isso tem um peso, irmão. A gente está falando do Deus, do Criador. Deus, ele é autossuficiente, autoexistente. Nós só estamos aqui por causa dele. O mínimo que você tem por uma pessoa que faz algo por você deve ser gratidão, consideração, respeito, reverência, honra. Eu percebo que a gente ainda está engateando nessa área de honra. Eu não estou falando isso como um pesar, mas eu estou dizendo que vocês estão muito mal nessa área. Não estou dizendo isso. Vocês entendem e praticam, mas nós estamos muito superficial. A gente está deixando de desfrutar de coisas maiores em Deus. Vocês precisam ter experiências com o Senhor. Eu estou falando com o Senhor. E não uma experiência na vida porque uma vez aconteceu lá atrás, ou ficar com experiências de outras pessoas. Mas vocês precisam ter a convicção do que vocês vêm para cá. Vêm fazer aqui, essas reuniões. Nós precisamos estar avivados, afogueados. O reino espiritual é real. Jesus está voltando. Continuemos. Ofereceis sobre o altar pão imundo e ainda perguntais, no que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ele ao teu governador, acaso terá ele agradado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Quando você vai receber uma pessoa importante, hoje temos autoridades civis, militares, né, sobre nossa vida. Quando você vai receber uma pessoa dessa autoridade, você dá uma coisa normal que tu come todo dia? Que estava ontem aqui, escutou um testemunho da irmã Lila falando a respeito do menino que queria comer hambúrguer. Se você vai cuscuz com carne, vá orando, vá crendo. E chegou no outro dia, foi uma bênção, no culto dos casais. Você vai dar cuscuz com carne para o seu governador, a não ser que ele queira, que ele goste? Não,
Você vai preparar o que você sabe fazer de melhor. Você vai até se esforçar para fazer o que você não sabe fazer. Vai até comprar, se for possível, para ter aquele banquete, uma boa recepção. Honra para Deus é você dar para Ele o seu melhor. Quando você não faz isso, você está fugindo do que Ele tem para a sua vida. Por que eu coloco nessa posição? Porque somos tendenciosos, mais uma vez usar essa palavra, a estarmos na perspectiva de receptor. Por exemplo, vamos fazer uma arrecadação. Estou criando uma situação, tá? Para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer uma arrecadação para... Vamos supor que Garanhuns é um lugar quente. Para construir uma piscina para as nossas crianças. Eu tenho uma criança, eu tenho um filho, eu quero que meu filho usufrua de coisas boas. Opa, bora, agora sim, pastor. Vamos sim, vamos todo mundo pegar junto. Porque você não está pensando na ação em prol dos benefícios de outra pessoa. Me entenda, isso é incutido, isso já está dentro de nós. Mas sim porque você vai usufruir daquele benefício. É diferente quando a gente diz, vamos fazer uma arrecadação para abençoar uma obra missionária de um irmão que está lá do outro lado do mundo. Não é vista com os mesmos olhos, como deveria ser. É desse tipo de honra que Deus está falando. Quando você se desprende das coisas que vai te favorecer e vai favorecer o próximo, sem você esperar receber algo em troca. Vamos continuar aqui. Vê comigo aí o versículo agora 13 e 14. Glória a Deus. Malaquias, no capítulo 1, no verso 13 e 14. E dizeis ainda, que canseira, a pessoa que reclama, né, de tudo. Isso é o Senhor falando, tá? Dos sacerdotes. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito. Olha só o que está escrito. Pois maldito seja o enganador, que tendo, preste atenção que Deus, Ele sabe quando você está fazendo com a intenção errada. Ele colocou a situação. Se você só tem aquilo para oferecer para o Senhor, e Ele conhece que é o teu melhor, mas tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, olha só, se comprometeu, irmão. Eu escutei uma vez o pastor Bud, numa ministração, compra a sua palavra. O homem sem palavra não vale nada. Isso é para as mulheres também. Se disser, se esforce para cumprir. Eu tenho até cuidado no que eu estou falando em casa para o meu filho de 5 anos, porque ele percebeu que eu sou uma pessoa de palavra, e ele está me pegando por aí. Eu tenho que ficar esperto porque eu não vou deixar ser dobrado por uma criança de 5 anos. Ele já chega, ele me pega no trabalho, eu estou ali trabalhando, digitando, ele chega, papai, o senhor me dá tal presente? Eu, tá certo, depois eu dou. No outro dia ele chega, papai, cadê o presente que o senhor prometeu? Quando ele usa essa palavra, eu digo, ferrou. Dani, vamos no centro? Quando é o que eu posso fazer, né? Apenas para mostrar para ele que tem valor a palavra. Se esforce. Se esforce para cumprir. Então, Deus sabendo que o camarada, tendo no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, aí ele colocou aqui, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações, deve ser respeitado. É um cuidado, é terrível ou temível? Terrível, né? Temível é? Pronto, falando de novo de temor, respeitável, ainda bem que eu usei essa palavra. Eu vou tentar trazer uma ilustração para o que aconteceu aqui, tá? Porque às vezes essa linguagem, ela, né, não usou palavras que nós usamos no nosso cotidiano. Ele está dizendo aqui o seguinte, antigamente as ofertas ou os holocaustos, as ofertas a Deus eram feitas no templo, né? E as pessoas, elas traziam para os sacerdotes animais. Deus, ele instituiu na sua lei
Quem quiser acompanhar, vai lá dos Levíticos, ele vai estar explicando, né? Que o animal ele tem que ser puro e sem defeito, e não imaculado. Eu fico imaginando aqui o seguinte, para você entender, tá? O camarada tem 2 animais, tem um rebanhozinho. E a Bíblia fala aqui, deixa eu voltar aqui, sobre animais dilacerados e coxo, e enfermo. O holocausto, ele serviria para ser assado. Era um churrasco. Ele levava para o sacerdote imolava, derramava o sangue, aspergia numa bacia de bronze, certo? Entrava no Santo do Santo, e ali o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pedia, que era uma espécie de pastor hoje, ele intercedia. Esse papel do sumo sacerdote era interceder pelas pessoas, para que a benevolência de Deus viesse e livrasse aquela pessoa do mal que existe no mundo, ok? Então era mais ou menos isso que acontecia. Aquela carne que era oferecida em sacrifício ia virar churrasco. Então, o camarada que tinha o seu meio de vida, o seu trabalho, o seu rebanhozinho, sabendo que a carne ia virar churrasco, com o passar do tempo, ele começou a tratar isso como comum. E já que vai virar churrasco mesmo, vai ser só para cortar, sangrar. E o sacerdote, eles vão comer, e outra parte vem para a gente, eles também comiam, a pessoa que oferecia. Então, vamos pegar um mais tronchinho, porque esse maiorzinho aqui, ele vale mais dinheiro. Eu vivo disso, é meu negócio, eu vou dar aqui o mais defeituoso. A Bíblia está dizendo que isso é desonra. Quando você traz uma oferta de qualquer jeito para o Senhor, é desonra. A Bíblia diz que Deus rejeita. Ele não aceita. Se você quiser andar em níveis mais altos com o Senhor, comece a colocar essa reverência em teu coração. Eu, por exemplo, isso agora não é doutrina, é só uma opinião, viva se quiser. Eu tenho um certo cuidado quando eu me relaciono com Deus. Embora essa tradução, essa transliteração da Bíblia para o português, tem algumas passagens que falam tu, você. Eu gosto de usar pronomes de tratamento, Senhor. Para mim, honra é o que é muito forte. Amém? Eu sempre, quando me dirijo a Deus, digo Senhor. Eu uso até pronomes de tratamentos, Vossa Senhoria, a magnitude. Continuando. Então Deus, Ele não precisa de honra, mas Ele coloca a honra para que nós venhamos ser, entenda, Ele não precisa, Ele não necessita. Se você não honrar, Ele não vai deixar de ser Deus. Mas quando você pratica a honra diante dEle, você cria um acesso ao trono da graça. Quando você cria o acesso ao trono da graça, você passa a desfrutar de coisas maiores em Deus. Deus, Ele quer ver o teu coração onde está. É por isso que Ele trata muito na Bíblia sobre riquezas. Porque quando você coloca a riqueza em primeiro lugar, ou o teu sustento, ou o teu trabalho, você se apega àquilo. Não, meu sustento está aqui. Aqui está a fonte para manter o sustento da minha casa, a conta de luz, a conta de água. Quando você se apega àquilo, de tal ponto, ao modo, de que Deus não seja primeiro do que aquilo, a Bíblia diz que você está desonrando a Deus. Como você quer ouvir respostas de Deus, como você quer ter experiências com o Senhor. Não vai, irmão, por aí não. Vamos continuar. Está melhorando. Glória a Deus. Eu trouxe outra passagem, eu trouxe alguns versículos apenas para ilustrar, através das experiências, como eu falei, do que Deus pensa ou trata de honra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 4. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3. Nós vamos ver as consequências de quando nós honramos, reverenciamos, respeitamos, consideramos.
Veja o que a Bíblia diz, em Gênesis no capítulo 4, no verso 3. Eu vou ler até o 7. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A Bíblia ela não é clara em relação a que tempos é esse, mas deduz-se que é um tempo de colheita, um tempo de recebimento. Nos tempos de hoje, é o pagamento do seu salário. Amém? Você trabalha o mês todinho e você vai receber o seu salário no final do mês. E ele diz aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, que era o filho mais novo de Adão e Eva, por sua vez, pelo menos aqui nessa história, ok? Por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Pois sobremaneira Caim... Deixa eu voltar, gente, eu li, comecei do 3, né? Era para ler do começo. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Volta lá, volta tudo aí. Isso aí, pronto. Vamos lá, Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, Adão no caso, né, com Eva. Esta concebeu e lhe deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim, agora sim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Preste atenção. Deus, ele considerou que Abel, ele trouxe a primeira parte, ao passo que Caim, né, trouxe do que sobrou. Ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Por quê? Porque Deus tinha se agradado de Abel e não dele. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Preste atenção nessa passagem no capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Isso foi Deus falando. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Pega essa palavra hoje para você. Se você procede bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tiago fala, no capítulo 4, que fazer a coisa do jeito errado não trará a bênção de Deus. Deus, ele trata muito sobre valores, recursos, riquezas na Bíblia, porque ele sabe que é onde as pessoas estão errando mais. E se você que canta esse louvor, que nada tem por valioso, Jesus está voltando, já eles vão cantar novamente. Se você de fato traz isso à tua consciência diariamente, isso vai fazer com que você tenha uma conduta de honra onde você chegar. Isso vai fazer com que você desfrute de coisas maiores que Deus tem para mim e para você. Às vezes, nós não entramos em níveis mais profundos ou maiores, nós não damos voos altos com Deus ainda, porque estamos presos, sabe, tipo acorrentados. Um pássaro na gaiola, ele não pode ir muito longe. O que tem sido a tua gaiola? A Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. O que é que te controla hoje? O que é que você não consegue deixar de fazer? Ou o que você está fazendo errado, que você não consegue fazer certo? Essa é a manhã que nós estamos tratando a nossa conduta
baseado, usando como parâmetro as experiências que a palavra de Deus nos relata de fatos que ocorreram. A Bíblia, ela não é um gibi, embora a minha pareça, que ela tem figurinhas. Não é uma história que foi inventada, contada por pessoas. Histórias apenas para entreter você, entretenimento. São fatos, registros históricos. Posso dizer que aqui temos um livro de história. Às vezes pensamos, um livro de história, pega um livro de história aí na prateleira. Você não vai procurar, você deixa a Bíblia por último. Você procura qualquer livro de história com o nome da capa, história. Não, aqui tem a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aqui tem a história e fatos que aconteceu em tal dia. A Bíblia é um livro de fatos reais que aconteceram. Eu trouxe muita coisa, mas o Senhor está tratando, então eu estou deixando Ele tratar no que Ele quer. Amém? Tiago fala no capítulo 4, no versículo 2 e 3, eu anotei também. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podereis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis porque você pede mal para esbanjar nos vossos prazeres. É uma condição que a nossa carne, ela está sempre puxando para os desejos do mundo. Existe um plano de Deus para cada um de nós. E porque existe um grande plano de Deus, existe um propósito específico para cada um. A minha oração é que você se encontre no seu chamado. Efésios 1 fala que ora ao Senhor para que Ele te revele qual é a esperança do teu chamamento. Eu estudei, me projetei no mundo profissional. Eu tinha um sonho. Eu tinha um calendário. Eu fiz um cronograma onde eu deveria estar em cada época da minha vida. Alguém está se identificando aí. Até que encontrei o Senhor Jesus. Gente, hoje eu me sinto realizado. Eu entendo quando Paulo falou, eu não tenho minha vida por preciosa mais. Existem pessoas no mundo que trabalham e não vivem. Trabalham para obter riquezas, valores, recursos, mas não tem uma família. Não tem um lar. Não tem um lugar onde ele possa chamar de lar. Não tem um bom relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. A Bíblia diz que nada trazemos para esse mundo e daqui nada levaremos. Eu estou tentando trazer através dessa mensagem, estou tentando, quando eu digo, esclarecer o que o Senhor colocou em meu coração, amém? Que nós não devemos estar aprisionados a nada que fique entre eu e Deus, você e Deus. Hoje eu estou falando acerca de valores, recursos, finanças, mas existe também pessoas que você está amarguradas. Vocês estão existem pessoas que quando você está amargurado, a Bíblia diz que as tuas orações não são ouvidas porque Deus não recebe a tua oração quanto você não liberar perdão. Marcos 11, 23, 24, 25. Quando ele fala sobre a parábola da figueira. Vamos voltar para as finanças. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, no verso 41 ao 44, fala sobre uma oferta. A oferta da viúva. Que é muito pregado, muito pregado. Nos 4 cantos do mundo. Ele diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Veja só qual era o foco de Jesus. Como? Não era quanto, e sim como. Como o povo
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Um quadrante seria hoje 25 centavos em médias, que é a quarta parte de uma unidade, R$1. Ela colocou 25 centavos. E chamando os seus discípulos, presta atenção, ele estava sentado dentro do gasofilácio. Gasofilácio são esses depósitos de contribuição que tem aqui. E ele estava sentado só observando como as pessoas, estavam lançando. E quando aquela pobre viúva colocou 25 centavos, aí ele faz, vem cá, chega aí vocês. A Bíblia diz que ele chamou. Eu gosto de entrar na história, sabe? Fica mais interativo. Aí ele diz, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais. Olha só onde está o valor da coisa. Mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram no que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Era o seu suprimento, era o seu valor. Não quer dizer que no outro dia ela não teve comida, não conseguiu outra coisa, mas entenda, naquele momento é o que ela tinha, ela colocou. E isso foi bom para Deus, ele considerou isso aí. Isso é honra, é reverência, é consideração. Glória a Deus. Deus, ele não precisa, irmãos. Ele não precisa, entenda quando eu falo isso, do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. E o que não pode estar no lugar do nosso coração são as riquezas, os recursos. Estamos finalizando, entrando no fim. Atos, no capítulo 10, fala acerca de um homem chamado Cornélio. As esmolas de Cornélio atraiu o favor de Deus. Vocês vão ver que nessa passagem, vocês vão entender que a generosidade, ela abre portas para um acesso ao trono da graça. A generosidade, ela abre portas para visitações dos céus na tua vida. Veja o que aconteceu. Morava em Cesareia, Atos capítulo 10, no versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso, temente a Deus. Olha só onde entra o temor, respeito, reverência, honra. Temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo ele orava a Deus. Era um homem de oração e generoso. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo que desceu, que se aproximou dele. E lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Visitação dos céus. Eu não sei você, mas eu não ofertei ou não dei esmola suficiente para um anjo descer na minha frente ainda. Eu almejo isso, irmãos. Esse tipo de coisa que a gente tem que viver, irmãos, está escrito na Bíblia. A gente tem que pelo menos desejar. A gente não pode chegar ao ponto de se acostumar a ver todo mundo desfrutando de tudo que Deus tem. Ah, não, mas quando chegar na eternidade eu vou desfrutar dele mesmo. Não, irmão. Isso é egoísmo, porque tem pessoas precisando dos seus dons. Uma vez, Giovana ministrou aqui, e aquilo, sabe, são palavras que são lançadas e tem coisas que parecem que grudam em você, né? Cola aí, não sai mais. Ela disse que a árvore, ela nunca dá fruto para ela mesma.
Primeira vez que eu escutei isso, rapaz, é mesmo. A árvore nunca dá fruto para ela mesma. Ela sempre dá frutos para alimentar outras pessoas. Assim são os dons que Deus ele quer usar através da minha vida e da sua vida. Salomão também ofereceu 1000 holocaustos no monte, agora não estou lembrado, deixa eu ver, Gibeão. Vou ler para vocês, 1 Reis 3, tá? Tá anotadinho aqui, para não errar. 1 Reis, no capítulo 3, versículo 4 e 5. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, o lugar mais alto para oferecer. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Será que a gente pode começar a ler esses versículos e começar a se ver vivendo tudo que a Bíblia está dizendo? Meu Deus! Que nível de honra essas pessoas viveram ao ponto do próprio Deus mandar anjos, descer pessoas diante de você. Esse mês, no início do mês, dia 4, foi meu aniversário, eu estava em casa pela manhã, trabalhando, normal. Liga para mim uma pessoa, uma irmã, chorando. Eu pensei que era algum problema, a pessoa ligar chorando. E ela liga, eu confesso que eu não tinha o número salvo, não sabia quem era. Depois que eu entendi né, quem era a pessoa, ligou chorando. Meu Deus, o que foi? Está acontecendo alguma coisa? Olha, eu estava aqui agora lavando os pratos. E eu já tive muitos tempos de oração, de intercessão. Mas eu confesso que eu estava aqui agora, nem louvando eu estava. Na verdade, eu estava até chateado com meu marido. Estava na carne. Eu achei engraçado quando ela disse isso. Ela disse, e de repente me veio como uma presença do Senhor. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que era. E de repente me veio como uma presença do Senhor. Muito forte, muito forte. E eu comecei a chorar. E de repente eu ouvi meu coração. Nunca mais, meu Deus, eu não lembro se algum dia eu já escutei a voz do Senhor daquele jeito. Vá na casa do meu filho e leve uma oferta para ele. Entenda, eu não estava precisando, não estou precisando. Mas é desse tipo de experiência que eu estou falando aqui. E ela ligou para mim chorando, ela disse, eu preciso ir aí agora chorando para ofertar, para dar um presente a você. Eu disse, você sabia que hoje é meu aniversário? Ela disse, eu não sabia não. Ela não sabia não. Você está vendo como Deus faz, gente? É desse tipo de experiência que a gente precisa desejar, pelo menos. Está vivendo. Acabando, um último testemunho. Ano passado, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer uma obra de uma ação social na cidade de Soledade, do pastor Jairo. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, projeto Pequeninos, projeto ID, né? E eu tive a oportunidade de conversar com eles. Estávamos em uma excursão de, 5 ônibus. E aquele homem veio conversar comigo, parou para bater um papo comigo. Eu achei aquilo tão da parte de Deus, sabe? Disse, meu Deus, tanta gente aqui. O homem está preocupado, tem que dar atenção, tanta gente. Chegando lá, ele parou, sentou para conversar comigo, começou a me contar tudo como aconteceu. Sempre que eu me lembro, eu começo a chorar. Mas estamos falando sobre honra. E ao sairmos de lá, de Soledade, ele mostrou tudo o que ele fez. Ele disse que chega nas escolas e ele pede aos diretores, quem são as crianças que mais dão trabalho? As que ninguém quer, os piores. Tem crianças órfãs lá. Lá é rota de tráfico humano. Os pais, porque o lugar é pobre, uma cidade pequena, vendem seus filhos para prostituição, para matar, para tirar órgãos. Estou falando aqui porque você sabe que isso acontece hoje em dia, infelizmente. E ele saiu
pegando esse pessoal todinho para cuidar. Só que ele não pegou de qualquer jeito, para cuidar de qualquer jeito. Se você vê a estrutura que esse homem criou para cuidar dessas pessoas, ele fez um restaurante, ele chegou na cidade, ele foi na assistência social e pediu uma relação, e ele foi conferir, das famílias mais pobres que tem na cidade. E ele catalogou 80 famílias para começar o projeto. Ele montou uma estrutura de um restaurante. Olha aí. Você precisa ir lá para conhecer. Ele montou uma estrutura de um restaurante com garçons treinados, fardados. Porque ele disse que as pessoas são imagem e semelhança de Deus e precisam ser tratadas com honras. São famílias que não têm onde morar. Muitas vezes. Ele tem um dos projetos dele é construir casas e dar casas. Ele dá 5 casas por mês. Ele tem um departamento de engenharia. Gente, está acabando o meu tempo, já acabou. Vou acabar com essa história agora. Onde eu estou querendo chegar com essa história? Quando você se desprender das coisas que atrapalham o mover de Deus na tua vida, Deus vai te confiar coisas maiores. Sejam ousados. Se metam mesmo, meta a cabeça, se enfiem em projetos grandes, audaciosos. Porque Deus, Ele fala em Malaquias, que quando você honra Ele fala nos dízimos, nas ofertas, Ele vai abrir a janela do céu sobre sua vida. Às vezes você está segurando algo tão pequeno na tua mão, que você não quer soltar, mas quando você abre, ela fica livre para receber algo. E eu perguntei a ele, como foi que você conseguiu recurso para essas coisas? Aí ele disse, você não está entendendo. Deus é o dono da obra, eu só sou o administrador. Tudo pertence a Deus. Nada temos trazido para esse mundo, nada que levaremos. Somos só seus mordomos. E aquele restaurante com garçons treinados, aquelas pessoas humildezinhas ali, meu Deus, eu falo humilde no termo de desprovida mesmo de recursos. Domingo a domingo funciona, 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta. Ele fez um restaurante de alto nível. Se você vê, meu Deus. Para cuidar de pessoas. Porque ele entendeu que pessoas são a imagem e a semelhança de Deus. E ele disse que a honra que ele tem que dar a cada pessoa é a honra que ele deveria dar a Deus. O próprio Jesus falou isso. Mateus 10, 40. Aquele que honra um profeta no caráter de profeta vai receber um galardão de profeta. Depois ele sai dizendo, aquele que cuida ou dá um pouco de água a um dos pequeninos, a mim está dando. Ele disse que olha para as pessoas como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Ele tem vários projetos, Deus deu um sonho a ele de 80 projetos. Como eu falei, ele contou a vida dele todinha, sentadinho assim comigo, meu Deus do céu. E aquilo ali explodiu de mim, eu só chorava. Sejam audaciosos. Se envolvam em projetos grandes. Sejam livres para honrar a Deus. Deus, ele trata muito a respeito de riquezas e valores, porque isso é o impedimento que está causando ou está atrapalhando o agir de Deus em nossas vidas. Jesus, no capítulo 13, na sua parábola, ele fala a sua parábola do semeador. Eu já estou encerrando, já encerrei na verdade. Ele fala, o pessoal do louvor pode vir, por favor?
Acho que dá tempo de tocar de novo aquela música. Ele fala sobre a parábola do semeador. Capítulo 13, ele fala no versículo 7. Ele diz que os espinhos, quando a semente cai nos espinhos, e os espinhos crescem e sufocam. E depois ele disse, e a palavra não vai trazer resultado, ela se torna infrutífera. No versículo 22 ele traz a explicação. Ele diz que os espinhos são as riquezas desse mundo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, 8, 9 e 10, fala a respeito disso que eu falei agora. Nada temos trazido para esse mundo e nada daqui levaremos. E ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa frase, o amor ao dinheiro, é uma expressão. Eu não lembro agora, eu li no grego. Fleregúria. Não vou arriscar falar não, tá? Porque está em grego. É uma expressão que se chama avareza. É o significado do amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. É a avareza. Jesus, quando ele falou nessa parábola de Mateus 13, dizendo que os espinhos têm sufocado, ou os prazeres e os cuidados, as riquezas desse mundo têm paralisado pessoas. Ele quis dizer que a relação errada com as riquezas tem impedido de frutificar na vida das pessoas a palavra de Deus. Nós podemos ter recursos, sim, para ser generosos, para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas. Não perca a oportunidade quando você tiver de abençoar alguém. Você pode estar abrindo acesso para uma visitação de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Amém. Quero só orar por vocês, eles vão louvar e vocês te entrega nesse momento. Sem reservas, tá? Pai, graças te damos, Pai, por essa mensagem, por esse ensino, que o Senhor vale mais do que finanças, do que recursos, nada podemos deixar entre nós e o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua poderosa mão que nos guarda, nos livra de todo mal, nos protege, cuida de nós, não deixa nada faltar. Obrigado, Deus, porque não temos nossa vida por preciosa. Tudo que nós temos são só recursos para ser administrado e usufruirmos e vivermos bem nessa terra. Isso não pode estar no nosso coração, no teu lugar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus.
apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Quem foi abençoado? Aleluia. Queridos, diante de uma mensagem tão profunda, tão marcante, que poderíamos nós complementar, para nossos dízimos e ofertas. Leremos rapidamente aqui um texto e enfatizar isso, a honra, a gratidão, que isso seja aquilo que lhe conduz, que lhe move, que lhe leva a operar e agir em honra, em humildade, em ação. Tá, querido? Em Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes, ou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, que você tenha essa noção, você já é abençoado, você
já é constituído próspero. Basta ter coração generoso para saber aplicar a honra devida. Pastor, ele ministrou, acredito que o pastor Abimael, né, que a honra é a humildade em ação. Eu diria, a honra é a humildade que nos leva a agir em gratidão. Quando nós se movemos em gratidão, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Estamos praticando a obra, né, do Pai, o desejo do Pai, pelo aquilo que Ele já fez, nos abençoar. Amém? Então vamos dizimar e ofertar. Quero orar com vocês. Você levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, somos gratos, Pai, porque Tu tem nos ensinado os princípios necessários, Pai, para recebermos de Ti o necessário para continuarmos prósperos, Senhor, para sermos aquilo que Tu nos tem promovido a ser, Teus filhos, generosos, honrando a Ti com tudo que temos. Assim, Pai, abençoamos cada semente, cada semeador, Senhor, e declaramos, Pai, as Tuas promessas cumpridas em cada família, no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso com alegria? Aleluia! Ficar de pé! Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, sobre mim é uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente, minha casa terá sempre, onde eu puser a planta dos meus pés, sobre mim é uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia! Você pode sentar? Glória a Deus! Né, vamos aos nossos avisos rapidamente. Aleluias! Queremos agradecer, né, a visita de algumas pessoas. Eu sei que tenho família, né, do irmão Hugo. Gostaria que vocês ficassem em pé para que a igreja os conheça. Alguém mais nos visita nesta manhã? Aleluia! Então receba de todos nós. Vocês podem dar uma salva de palmas a eles. Sejam bem-vindos. Aleluia! A honra a Deus, a Ele toda a glória. Mas nós queremos expressar o nosso carinho a vocês, tá? Sejam bem-vindos, que a palavra do Senhor, né, encontre, né, um lugar, né, maravilhoso e fértil no coração de vocês, tá bom, queridos? Sejam bem-vindos. Aleluia! Queremos também que você esteja atento ao nosso calendário, às nossas ações, eventos. Então, dia 3, teremos aqui o culto de mulheres. Aleluia! Mulheres, posso ouvir um brado aqui dessas mulheres
virtuosas. Então, mulher, você não perca essa oportunidade, né? Esteja aqui, convide, traga vidas para conhecer desse amor, dessa gratidão, dessa honra, e que possam desfrutar da prosperidade de Deus em suas vidas. Aleluia. Teremos também na terça-feira agora, dia 29, o retorno ao encontro de homens de fé. Amém? Agora é a vez dos homens aqui, né? Quero ver aí os poucos homens que aqui estão, né, vibrarem com esse nosso retorno. Então teremos na barbearia do irmão Arnaldo, né, esse momento de confraternização, de podermos compartilhar a palavra de Deus. Então, às 20 horas, ali, na Boa Vista, próximo ao Pirulito ali, tá? Depois estaremos colocando no grupo o endereço com mais exatidão. Falar também dos Sementes do Senhor, né? Que é o nosso projeto de ação social, né? Que temos alcançado já vidas e temos atendido 2 bairros, né? 2 localidades, comunidade aqui, e que você esteja atento a esse trabalho que tem proporcionado que vidas conheçam o amor de Deus, né? Hoje atendemos em torno de 25 a 30 famílias e queremos estender esse projeto a outras áreas de nossa cidade. Amém? Também falar do Verbo Shop, ainda estamos com promoção. Então você, né, que deseja crescer em conhecimento e na graça de Deus, temos bons livros em promoção, né? Faça a sua aquisição, estaremos entregando a você, né? Se você ainda, né, durante esse momento, né, de restrições, não quer vir à igreja, podemos fazer isso através do drive-thru, né? Estaremos entregando ali embaixo para você. E lembrar dos nossos cultos, tá? Então, nossos cultos nas quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 e 18 horas. E também pode nos seguir pelas redes sociais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa, né? Esta bênção de Deus, esta palavra tão profunda aos nossos corações. Amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor, com um coração grato, jubiloso, Senhor, por ter desfrutado, Pai, de um derrame de bênção em nossas vidas. Pai, como aprendemos nessa manhã, Pai, e durante todo esse mês que tivemos, né, ministrações sobre honra. Como é bom, Pai, saber que a prosperidade nos alcança quando nós agimos com honra, com gratidão, Pai, com humildade, como reconhecemos, Pai, quem Tu és e a Ti entregamos o nosso ser. Assim, Pai, abençoamos cada família, cada lar, aqueles que nos assistem pela internet, Senhor, que o Teu amor esteja os envolvendo, esteja, Senhor, presente a ação do Teu Espírito em cada família. Assim, Pai, declaramos um domingo extraordinário na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos. Um ótimo domingo e até a noite para celebrarmos ao Senhor.